Olá pessoal, tudo certo? Bom, agora nós vamos esse é o primeiro vídeo da nossa terceira semana de aula, né? Na segunda semana a gente viu como era o comportamento de uma partícula, a cinemática de uma partícula, né? Como a gente podia configurar a velocidade, aceleração, posição e assim por diante. Agora a gente inicia o que causa uma partícula mudar a sua velocidade, né? A gente vai estudar agora a força, né? A força sobre uma partícula ou um sistema de partículas, tá? E o que quando essa soma vetorial de forças é diferente de zero, o que isso ocasiona, tá? Claro, vocês já viram isso, né? Você sabe que a gente está relacionando a segunda lei de Newton, mas a gente vai revisar e adicionando algumas coisinhas a mais, tá? Essa terceira semana nós vamos ter um total de 5 vídeos, tá? Esse primeiro vídeo, onde que eu vou apresentar os conceitos, na verdade até relembrar, porque vocês já conhecem a maioria desses conceitos, tá? Os 3 próximos vão ser basicamente a aplicação da segunda lei de Newton para coordenadas diferentes, ou seja, vocês vão ver assim, olha, esse sistema pede uma coordenada polar, esse sistema pede uma coordenada retangular, e aí vocês vão identificar, né, e essa é a ideia, que vocês identifiquem qual a melhor coordenada para resolver o seu problema. E o último vídeo, aí a gente vai um pouquinho para a parte de órbita de satélites, etc. Então, é um pouquinho de conteúdo, tá? Então, basicamente, vamos ter esse primeiro vídeo mais teórico, 3 vídeos mais resolução de problemas, tá? Eu vou resolver, eu acho, um bom número de problemas, já que a gente tem esse tempo de fazer por vídeo, eu acho que vale a pena a gente usar e acabar resolvendo um pouquinho mais de problema que se a gente tivesse aula presencial e que o tempo não permite resolver muitos problemas, então a gente tem que às vezes ter mais a teoria, tá certo? Então vamos agora para o conteúdo, que é força e aceleração, tá? Então, quando a gente fala de força e aceleração, essa relação da força com a aceleração, a gente já vem em mente o que? A segunda lei de Newton, tá? Então, claro, eu peguei aqui, né, de maneira simples, né? O que a segunda lei de Newton diz? Ela diz que a força resultante, então, percebam que essa palavra aqui é super importante, então, ela não diz que a força causa aceleração, tá? A força resultante sobre uma partícula, tá? Causa a variação na quantidade de movimento linear da partícula. E você diz assim, ué, mas a segunda lei de Newton não era força igual a massa vezes a aceleração? Calma. O que Newton disse, né, é que a força resultante ela causa uma variação na quantidade de movimento linear da tua partícula, do teu objeto, tá? Então, vejam que a gente pode lembrar o que é a quantidade de movimento de uma partícula, de um objeto, né? A quantidade de movimento de uma partícula é definida como a massa vezes a velocidade que tua partícula tem, tá? Então, vejam, e quem é a força resultante, né? A força resultante é a soma de todas as forças que agem na tua partícula, né? Então, eu somo, mas prestem atenção que é uma soma vetorial, então isso a gente pensa, não, mas isso é óbvio, mas depois eu quero mostrar para vocês um exemplo que quase todo mundo acaba se confundindo porque confunde força, que ela é vetorial, como se ela fosse algo escalar, tá certo? Depois, eu espero não esquecer, eu quero chamar a atenção de novo para isso. Bom, então o que a gente vai fazer? A segunda lei diz que a força resultante é igual à variação no tempo da quantidade de movimento linear da partícula. Bom, quando a gente faz essa derivação, é a regra do produto, né? O primeiro termo vezes a derivada do segundo termo, ou tanto faz a ordem aqui, né? Não importa, mais o segundo termo vezes a derivada do primeiro, tá? O que nós temos aqui? Quem que é a variação da velocidade no tempo? A gente já viu, né? Nos vídeos anteriores, isso aqui vai ser a aceleração. Aqui nós temos a variação da massa
no tempo. Se nós estamos trabalhando com uma partícula, certo? Qual é a definição de partícula? Ela tem massa, mas ela não tem volume. Então, não tem como essa... Bom, a não ser que considerar que se a partícula ela está intacta, se ela não está se dividindo enquanto ela se propaga, se eu tenho um objeto e esse objeto não está perdendo massa enquanto ele está sofrendo essa força, este termo aqui vai a zero, né? Quando não há variação da massa no tempo, né? Esse termo aqui vai a zero, que é o que está escrito aqui embaixo em azul. Mas vejam que, então, por exemplo, assim, mas eu nunca vi, sempre é zero. Não, não é. Porque se você vai estudar o lançamento de um foguete, no momento que o foguete está partindo, ele está queimando combustível. Então, se ele está queimando combustível, ele está mudando a sua massa, está diminuindo a sua massa. Então, isso entra na conta. Se você está empurrando uma caixa de areia e essa caixa de areia está furada, esse termo entra também na conta. Mas, no nosso caso, por enquanto, estudando partícula, né, a gente considera que a massa do teu objeto, a massa da tua partícula, ela não está mudando no tempo. Então, nós só ficamos, né, esse termo aqui é zero, e a gente fica com a força resultante vetorial é igual a massa vezes a aceleração da tua partícula, do teu objeto, que é o que eu tenho escrito aqui, né? Então, vejam, opa, olha só, que isso aqui é sério, né? Voltou o vetor aqui. Então, o vetor força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá? A massa da partícula, a aceleração da partícula, tá bom? Relembraram isso? Com certeza vocês viram bem em Física 1, né? Não tenho dúvida que vocês exploraram e estudaram bastante isso, tá? Bom, outra coisa que a gente tem que lembrar, logo na sequência que Newton fez as 3 leis, ele já fez uma lei para lei da gravitação, né? Da atração gravitacional. O que ele disse? Que essa lei diz que a força de atração entre duas partículas. Então, veja, ele diz, olha, se eu tenho dois objetos, duas partículas ou dois objetos com uma certa massa, esses objetos, um sente a presença do outro, né? Uma força. Né? Então, se eu tenho um objeto nessa mão aqui e outro objeto nessa outra mão aqui, tá? Esse objeto está sentindo uma força devido ao objeto aqui, e esse objeto, é que a câmera que eu boto lá invertida, então eu olho na câmera 1 e eu bugo meu cérebro, né? Mas esse outro objeto também sente essa mesma força que o primeiro estava sentindo, tá? Então vejam, então observem que é a massa de um objeto, a massa do outro objeto, esse G é a constante universal de gravitação e o R é a distância entre os centros desses dois objetos. O G ali, o centro de massa de cada objeto. Então observe, se eu colocar duas canetas, tá? Essa caneta azul, a caneta azul, ela sente uma força de atração devido à caneta preta. A caneta preta sente uma força de atração devido à caneta azul, certo? E a força que a caneta azul sente devido à caneta preta é igual à força que a caneta preta sente em relação ao azul. Agora, por que se eu soltar elas não acabam colidindo ou se chocando, né? Porque essa força é muito, 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 muito pequena para as massas que nós temos da caneta. Vocês podem depois fazer a conta e ver quanto que seria essa força. Então, na prática, a gente acaba não vendo, porque qualquer outra força de atrito, de viscosidade do ar, né, de arrasto, qualquer outra força já impede esse movimento. Agora, quando a gente tem um objeto com uma massa muito, muito grande, as coisas mudam um pouquinho de figura. Tá? Então, quem a gente tem um objeto com uma massa muito, muito grande? Podemos pegar a Terra, certo? Então, só antes a gente ver a Terra, só para, já que eu passei o slide, não, mas as anotações, só para lembrar, né? Então, o F aqui da equação é a força de atração entre os dois corpos, né, com massa M1 e M2. O G eu já tinha falado, que era a constante universal de gravitação. Reparem que o valor dela, 62,73 vezes 10 na menos 12 metro cúbico quilograma segundo ao quadrado. Então, por isso, ela é menos 12. Então, essa força aqui, ainda você vai estar dividindo por essa distância, então
ela acaba sendo, às vezes, bem pequena, tá? Bom, o M1 e M2 a massa dos corpos e o R a distância entre os centros dos dois corpos. Então eu já tinha falado, mas já que a gente passou aqui, a gente relembra e eu faço uma leitura. Eu sei que não é muito usual a gente ficar lendo o slide, né? Mas como eu escrevo aqui com a minha letra, que às vezes vocês podem não conseguir entender o que está escrito, e muitos gostam de copiar, então eu acabo relendo para tentar ajudar vocês, tá? Claro, me ajudar também aqui na aula, né? Afinal, os textos estão ali também para me guiar aqui, tá certo? Bom, então vamos lá. Então, se um objeto próximo ou na superfície da Terra, e esse objeto pode ser a gente, pode ser uma caixa, pode ser uma mesa, pode ser qualquer coisa, tá? Não importa o que é o teu objeto, mas ele vai fazer uma força sobre a Terra e a Terra vai fazer uma força sobre ele. Ponto. Tá? Então, eu optei, por exemplo, um objeto aqui, ó, nesse canto aqui, né? Um objeto amarelinho, eu optei que ele não está em contato com a superfície para a gente não entrar outra força que a gente conhece, que é a força normal, que é a força de reação ao contato ali de superfície, tá? Então, observe que nós temos aqui uma força atraindo o meu objeto para o centro da Terra e o objeto está atraindo o centro da Terra na direção dele. Esses dois vetores, esse e esse aqui, são iguais, certo? Então, a força que a Terra atrai o objeto é a mesma força que o objeto atrai a Terra, certo? Bom, se a gente analisar a Terra, né, a gente vai ver que a aceleração causada pela atração desse objeto é muito, muito, muito pequena, e aí a Terra acaba nem sentindo, né, essa força, né? Não acaba mudando, por exemplo, sua translação, sua rotação, etc. Tal, né? Mas vocês calculem, eu acho que vale a pena. Pega ali o que eu vou fazer para o nosso objeto, vocês fazem para a Terra, faz o contrário. Coloquem vocês, né? O que acontece quando vocês saltam, né? Coloca a massa de vocês lá e vê qual que é a força, qual é a aceleração que a Terra vai ter na direção de vocês, tá bom? Tarefinha para fazer, hein? Coloque lá no resumo lá que vocês fizeram, quero ver esse resumo se vocês assistirem o vídeo, tá? Mas vamos voltar aqui, foco, né? Então vamos analisar agora o objeto. Então, o que a gente viu aqui no começo da aula? Que a força resultante sobre um objeto vai ser a massa do objeto vezes a aceleração que ele está sentindo, certo? Se nós voltarmos aqui no meu desenho, por mais esquisito que tá, né? O nosso objeto aqui, quando ele não está encostando na superfície da Terra, ele tem uma única força, que é a força de atração da massa aqui, devido à massa da Terra aqui. Esse F aqui, certo? Quem é essa força? É essa que está no retângulo verde. Então, quando eu substituo aquela força aqui, né? Então, essa é a força que o teu objeto está sentindo devido à presença daquela massa gigantesca que é a massa da Terra, certo? Bom, veja, dos dois lados eu tenho massa do objeto, então eu posso simplificar. E aí a gente chega que a aceleração que o objeto vai ter vai ser dado pelaquela constante universal, que a gente viu lá em cima, né? A massa da Terra, que é 5,97 vezes 10 na 24 quilogramas, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Quem é o raio da Terra? 6,38 vezes 10 na 6 metros. Você diz, bom, mas o Everton, esse objeto aqui está a uma certa distância aqui, né? Bom, do jeito que eu desenhei, pela perspectiva, parece que esse objeto está lá na órbita da Terra, e aí essa distância, de repente, pode entrar ali na conta. Mas não, eu quis só desenhar que ele não está na superfície, mas ele está a 1 metro, 10 metros, então o que vai ser 100 metros, né? 200 metros, o que vai ser? Vão ser 200 metros perto de 10, 6 vezes 10 na 6. Então a gente pode considerar só o raio da Terra. E aí observe que quando a gente substitui todos esses valores aqui, né? A gente substitui todos esses valores nessa equação aqui, a gente encontra esta aceleração aqui, que é uma aceleração muito conhecida de vocês, que a gente chama de aceleração da gravidade, a aceleração
gravitacional. Tá certo? Vejam que, se nós substituirmos, ao invés de a gente quiser saber qual a aceleração que a Terra está tendo por causa da gente, observem que a gente vai... Quem vai entrar aqui vai ser a massa da Terra. Certo? E aqui a gente vai ter a massa da Terra. Então a gente vai pegar a nossa massa, certo? Veja, a da Terra é 10 a 24. A nossa aqui no máximo seria, sei lá, isso aqui. Máximo não, mas seria, sei lá, vamos colocar aqui uns 70. 7 vezes 10 a 1, né? Se tivesse uns 70 quilogramas, mais ou menos. Então veja que vai dar uma ordem de 10 a 23, né? Mais ou menos. Então você vai ter uma aceleração muito pequena, então qualquer coisa é o suficiente para que a Terra não vai vir ao seu encontro e você vai ao encontro dela, vai chegar ao encontro dela antes, porque a aceleração é muito maior que a aceleração dela que está indo na tua direção, tá bom? Bom, isso não é nada muito novo para vocês, eu imagino, certo? Então, o que a gente diz? Que a massa do nosso objeto vezes essa aceleração, nós chamamos de peso do objeto. Fisicamente, de maneira mais correta, a força gravitacional não é exatamente a força-peso. Tá? Porque a gente tem a força inercial centrífuga. E aí teria que considerar, e dependendo de onde você está na Terra, ela tem valores diferentes. Se você está no Equador, ela tem um valor máximo, que vale quase 1/1000 da força-peso, mais ou menos isso, 3. Então, na prática, a gente pode dizer que a força gravitacional é a força-peso, mas, fisicamente, da maneira, se a gente for levar ao pé da letra, não podemos. Mas aqui nós vamos assumir que é. Pronto, resumindo. Mas só por curiosidade mesmo, às vezes, o pessoal tem um interesse de ver que não é bem assim como a gente está falando e tal, então acho que é legal falar. Não vou entrar muito em detalhes, mas se vocês pesquisarem e tal, vocês podem verificar isso, tá? Mas para a nossa prática, para nossas ações aqui, o que nós vamos fazer? Quando nós temos um objeto que ele não está em contato em mais nada e está aqui na superfície da Terra, ele está sujeito a uma única força, no sentido do centro da Terra, apontando para o centro da Terra, que nós chamamos de força-peso, tá? Então a gente tem a nossa força-peso, por isso que como eu coloquei direção, agora eu coloquei o vetorzinho aqui. O módulo, né, a intensidade da força-peso vai ser a massa do teu objeto vezes a gravidade, tá bom? Bom, então a gente já acabou de ver as equações, tudo a gente já viu. Mas agora eu só quero chamar a atenção de vocês, por exemplo, quando um objeto está sujeito, por exemplo, a mais de uma força. Como é que fica essa nossa equação? Então, observem este desenho primeiro aqui. Então, eu vou deixar só ele, tá? Nós temos uma partícula, aquele ponto preto ali. Nós temos duas forças agindo. A força 1 em azul e a força 2 em rosa. E daí, se eu perguntasse para vocês assim, ó, respondam rápido. A força 1 azul, né, tá ali nessa direção, tem um módulo de 100 newtons. A força 2 rosa tem um módulo de 100 newtons também. Qual é a força resultante na partícula? Rápido. Vejam, há um grande risco de muitos responderem 200 newtons. E não é. E não é. Por quê? Porque a força é vetorial. 200 newtons seria se as duas estivessem na mesma direção e no mesmo sentido. Aí essa soma vetorial vira uma soma algébrica. Mas como está mostrado aqui no desenho, eu tenho que saber qual é o ângulo entre elas para aí ver qual é a resultante, qual é o vetor resultante. Aí eu vou tirar o módulo do vetor resultante e eu vou ter a força resultante. Muitas vezes os alunos ficam indignados, em especial em Física 1, que o pessoal está chegando na universidade e tudo é muito novo, diz, não, mas se eu tenho 100 newtons aqui, mais 100 newtons aqui, eu estou aplicando essa força, como que é resultante? Então é só você imaginar que se nós aplicarmos a força
de 100 newtons nessa direção aqui, e a outra força de 100 newtons nessa direção aqui, qual é a força resultante? Não é 200 de novo, né? É zero, certo? Então, sempre lembrar, força é uma grandeza vetorial. Cuidado, que eu já vi muita gente se confundindo, e às vezes até em fases avançadas, na pressa de resolver, acaba esquecendo desse detalhe que é fundamental, tá? Então tá, mas Everton, eu não lembro lá de física 1, como que eu resolvo isso? Bom, é uma soma vetorial. O que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer uma soma vetorial. Observem que um dos jeitos, tem N jeitos, né? Eu posso colocar este vetor rosa aqui logo na sequência do vetor azul, e aí onde que eles se encontram é o vetor resultante. Eu posso traçar uma linha aqui, que essa linha ela é paralela ao vetor azul, e eu traço outra linha que é paralela ao vetor rosa, onde as linhas se encontram no vetor resultante. Tá? Depois a gente vai ver que a gente decompõe o vetor. Né? A maioria já sabe tudo isso, né? Mas é bom relembrar. Tá? E aí, o que eu tenho? Que esses dois vetores escritos dessa forma aqui é igual a ter um único vetor escrito desta forma aqui. Tá? Então, é a mesma coisa. Ou seja, eu posso substituir esses dois vetores agindo na minha partícula por um único vetor com essa intensidade. Então, por exemplo, se eu estou querendo puxar um objeto, eu tenho duas cordas, a corda azul e a corda rosa. E aí eu tenho uma intensidade tal na corda azul e uma outra intensidade na corda rosa, e eu quero substituir por uma única corda branca. Então eu tenho que fazer essa soma vetorial, e aí eu já sei qual é a corda que eu tenho que pegar que aguente essa força resultante que eu quero. Tá certo? Bom, e algo que eu acredito que é novo para vocês, e a gente vai usar mais para frente, então já vão conhecendo, que às vezes a gente pode representar este vetor aqui, escrito dessa maneira aqui, e a gente chama de diagrama cinético. Tá? O diagrama cinético é porque ele não está ali colocado como força, que é o mais comum, né, o diagrama de força, mas ele simboliza para onde está o teu objeto, a aceleração do teu objeto. Depois a gente vai ver que também tem um diagrama cinético que envolve, por exemplo, um momento. Então, ao invés de você colocar lá o Pzinho de momento, você coloca o MV. Tal. Então, quando a gente está colocando relações de velocidade e aceleração, a gente chama que é um momento cinético. Tá? O diagrama cinético. O momento é outra história. O diagrama cinético. Faltou uma coisa muito importante que eu pulei, e eu esqueci de falar para vocês, que estava escrito aqui, mas isso aqui, o que eu fiz é o seguinte, eu tenho a partícula e tenho forças. Isso é fundamental em física, fundamental nas disciplinas da engenharia, é fundamental na disciplina de dinâmica, que é o quê? Quando eu recebo um problema, eu tenho que redesenhar o meu objeto e tenho que colocar todas as forças no meu objeto. Todas as forças que agem nele têm que estar no teu desenho. Então veja, o diagrama de corpo livre, em especial se nós estamos falando de partícula, tanto faz o que você desenha o teu objeto, como ele não pode rotacionar, não tem momento, não tem torque, né? Então tanto faz como você desenha, mas você tem que colocar todas as forças. Porque se você pega o teu desenho e só rabisca em cima dele, às vezes você deixa passar uma força peso, uma força normal. Então a representação da tua partícula com todas as forças a gente chama de diagrama de corpo livre. É quase que impossível resolver um problema sem fazer o diagrama de corpo livre. É o primeiro passo. Recebeu o problema, faz o diagrama de corpo livre e aí depois começa a manipular os teus valores. Isso ajuda demais, ajuda a acertar o problema, ajuda a encontrar onde errou, caso tenha errado o problema. Tá? Então é muito importante. Eu acabei esquecendo de falar, mas eu lembrei ali, então resolvi voltar aqui porque é muito importante. Tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade, né? Bom, algo também que parece ser óbvio, mas é bom a gente falar, né? Então, como a resultante de força, a soma de força, vai dar a massa vezes a aceleração, a direção da nossa aceleração vai estar na direção da força resultante. Tá? Então, a gente sempre vai ter a aceleração na direção da força resultante. Tá? Estamos encaminhando quase para o final, e aí eu quero entrar num assunto que se chama sistema de referencial inercial.
Então, quando nós vamos agora começar a fazer o nosso diagrama de corpo livre, né, e etc., a gente tem que conseguir escolher um referencial, né? Ou seja, algo onde que eu tenho as medidas em relação a um ponto específico, esse meu referencial. Né? Porque se nós estamos trabalhando de vetor, a gente precisa de uma referência, de um referencial para, se eu vou querer meu vetor sendo x, y, z, por exemplo, né, a gente tem que colocar o nosso sistema referencial. E observem que, se eu tenho um referencial em repouso, 100%, ótimo. Eu posso, vamos lá, criar, imaginem que nós temos referenciais repouso perfeito, tá? E aí eu tenho 3 referenciais de repouso perfeito. Observe que, se eu estiver no referencial 1, 2 ou 3, em todos eles eu vou ver o meu objeto com a mesma aceleração. Observem também que, se agora o meu objeto 1 ele começar a se movimentar, mas com velocidade de translação constante, eu vou continuar vendo o meu objeto com a mesma aceleração. Não muda. Agora, se o meu referencial 1, onde eu estou observando, agora começar a acelerar, eu vou ver a aceleração do meu objeto de maneira diferente se eu tiver no objeto, no referencial 2 e 3. Certo? Então, se eu tenho 3 referenciais, um referencial onde que ele está parado, velocidade zero absoluta, sabe-se lá como, mas porque no fundo nunca... Mas tudo bem, vamos considerar que a gente tem um referencial 2, que ele está com uma velocidade constante, e um referencial 3, que ele está com uma aceleração mesmo que constante. Esses 3 referenciais, somente o 3 não é inercial. O 1 e o 2 são referenciais inerciais. Por quê? O 1 e o 2 vão medir a mesma aceleração do teu objeto, da partícula que está se propagando ali, e todos os referenciais inerciais vão medir isso. Agora, eu, num referencial não inercial, vou medir um valor para a aceleração da partícula lá. Uma pessoa num outro referencial não inercial vai medir outro valor, e assim por diante. Tá? Então, vejam, para a gente aplicar as equações do movimento, precisamos ter um sistema de referencial inercial. Ou seja, que o sistema de referência seja fixo ou translade com uma velocidade constante. Bom, observem que nós usamos o referencial aqui para trabalhar a nossa física do cotidiano. A gente usa um referencial inercial que nós chamamos a Terra. E aí, se nós tivéssemos em sala de aula, vocês poderiam levantar a mão e dizer assim, não, mas espera aí, Everton, a Terra, ela é um referencial onde ela está acelerado, né? Ela está transladando em relação ao Sol e ela está rotacionando em torno do eixo fixo. E vocês têm razão. Na prática não. Se nós levarmos a teoria ao pé da letra, a Terra não pode ser considerada um referencial inercial. Porém, a força de atração devido ao Sol que faz ela transladar em torno do Sol, todos os objetos estão sujeitos a essa mesma força e aceleração, certo? Então está todo mundo junto. Qualquer referencial que eu for na Terra está sujeito a isso, certo? E o fato da rotação, aí nós vemos, entram 2 fatores que para corrigir isso, que seriam as forças inerciais, né, de Coriolis, e a que eu já citei, que é a centrífuga, mas que, em termos de cálculo, conta para um objeto simples, um lançamento parabólico, um veículo fazendo uma curva, você puxando uma caixa, não vai mudar o resultado. Então, para a nossa física que nós vamos usar, a gente pode considerar a Terra como um referencial inercial. Muitos podem dizer, não, mas eu já considerava, pô, olha aqui, está tudo parado, né? Mas ela não é um referencial inercial, né? Se a gente for levar o significado ao pé da mas a gente pode, ou seja, ela não essa é a verdade. A Terra não é um referencial inercial, mas nós podemos considerar a Terra um referencial inercial para uma física bem controlada, uma engenharia bem controlada aqui do dia a dia,
que vai dar certo e o erro vai ser muito, muito pequeno. Agora, se vocês ali se formaram, vão trabalhar, por exemplo, na NASA e vão lançar foguete, ou vão mandar alguém lá para ver se a Terra é redonda mesmo, né? Desculpa, eu não aguento que a gente tem gente acreditando que ela não é, né? Mas tá bom. E aí vocês vão mandar alguém para o espaço, aí vocês não podem mais considerar a Terra como um referencial inercial. Porque aí vai dar problema. Aí tem que pegar o quê? Geralmente eles vão lá, pegam estrelas longínquas e consideram elas como sendo um referencial inercial e fazem todas as contas em relação àquele ponto que eles optaram, né? Então, para lançamento de satélite, foguete, etc., aí a gente já não pode usar. Agora, para um lançamento parabólico, né? Para você analisar lá, por exemplo, um movimento simples ali de um carrossel, de um carro acelerando e etc., né? Uma partícula aqui se movendo dentro de Florianópolis, por exemplo, a gente pode considerar, e as contas vão dar bem certinhas, a Terra sendo um referencial inercial. Tá certo? Então vamos lá. Então, basicamente, é o que eu estava dizendo aqui, né? Então vejo que nesse nosso referencial aqui inercial, ele está propagando, o referencial está se propagando com uma velocidade v nessa direção, e ótimo, a gente vai ver e vai conseguir calcular a aceleração da partícula, vamos encontrar o mesmo valor de aceleração para alguém que esteja parado olhando a partícula se movimentar com essa aceleração. Tá certo? Ah, uma pergunta. Ah, legal, é. Então, na Terra, no referencial inercial. Então, se eu estou no ônibus, quando o ônibus freia e os livros acabam caindo do meu colo, eu posso calcular o referencial inercial sendo o ônibus? Não, não pode, né? Porque o ônibus, ele está no momento que ele freia, está desacelerando. Então tem uma aceleração envolvida. Então o ônibus não pode ser um referencial inercial. Mas quem estava no ponto de ônibus e viu acontecendo, essa pessoa sim pode considerar ali a pessoa do ponto de ônibus ser um referencial inercial. Então se você quer calcular sobre os seus livros, você tem que ir para um referencial fora do ônibus e não dentro do ônibus. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês me escrevem. Tá? E para a gente finalizar, tá, a equação de movimento de partícula, vamos só considerar agora, então, que a gente tem agora um sistema, a gente ainda não está indo para um corpo rígido, que é um objeto que é formado por infinitas partículas, todas ligadas onde a sua distância entre elas não muda, mas a gente pode considerar um sistema que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas, tá? Eu tracejei aqui uma linha, assim, então, que é um conjunto dessas 6 partículas que elas podem estar por qualquer lugar, tá? E eu quero saber o que acontece quando eu venho aplicar forças nesse conjunto, tá? Então, para a gente examinar isso, primeiro, vamos pegar uma única partícula, que eu peguei essa partícula aqui, da borda, que eu chamei de MI, né? Uma partícula inésima aqui, tá? Então, essa partícula MI, ela está sujeita a um FI, que é uma força externa, e um Fzinho I, que é uma força interna devido às outras partículas do conjunto. Tá certo? Ela vai lá, faz a força numa partícula do conjunto, essa outra força responde nela. Tudo bem? Então, vejam. Para a partícula de massa MI, nós temos que a força resultante em MI vai ser a massa MI vezes a aceleração da partícula I. Né? Então, é a massa de I vezes a aceleração. Quem é a força resultante sobre a partícula I? É a força externa, mais, opa, esqueci o vetor aqui, mais a força interna. Isso vai ser igual à massa da partícula I vezes a aceleração que ela vai ter. Certo? Agora, se eu quero olhar o sistema como um todo, eu vou ter que somar todas as forças para todas as partículas, certo? Então, o sistema como um todo, a força resultante do meu sistema como um todo vai ser a soma de todas as forças externas mais a soma de todas as forças internas. Isto vai ser igual à soma de todas MI a I, né? Então, vai ser, se essa aqui era 1, então vai ser M1 a 1 mais M2 a 2 mais M3 a 3 e assim por diante. Eu somo todas, tá? Então vejam,
A hora que eu somo todas as forças internas do meu sistema, de todas as partículas, quanto que isso vai dar? Zero. Zero. Porque a partícula 1 faz uma força interna na partícula 2, a partícula 2 responde na mesma intensidade lá na partícula 1. Então veja que quando eu somo a força que a partícula 2 faz na partícula 1 mais a que a 1 faz na 2, a soma disso vai dar zero. Então quando a gente soma todas as forças internas, este valor aqui vai dar zero. E o que nos resta é o quê? Que a soma de todas as forças externas vai ser igual a toda a soma de MI a I. Né? Onde que o I ele vai desde a partícula 1 até a partícula N, que aqui eu falei 6, né? Mas pode ter 10, 20, 30. Tá? Mas essa resposta não está muito legal, né? Está meio esquisita. Então vamos só ver um pouquinho mais, né? Vocês lembram quando você vai procurar o centro de massa, a posição do centro de massa no sistema de partícula? O que era a posição do centro de massa do sistema de partícula? É a massa 1 vezes o R1 mais a massa 2 vezes o R2, onde que o R1 é a posição da partícula 1, o R2 é a posição da partícula 2. Então, quanto que contribui, né, para o meu centro de massa ter a tendência de ir para um lado ou para o outro? Primeiro quanto maior a massa, mais o centro de massa vai estar perto daquela massa. Segundo, quanto mais longe a massa estiver, mais longe vai estar o teu centro de massa, tá? De maneira simples falando, mas dá uma relembrada, né? Mais até o MNRN. Tudo isso dividido pela massa total, né? Então, essa é a definição do centro de massa. Agora, eu posso pegar e derivar, né? Só reescrevendo aqui, só reescrevi de um jeito matemático mais interessante, né? Ou seja, a posição do centro de massa, G, né? G é a posição do centro de massa, vai ser 1 sobre a massa total, um somatório de 1 até N de MI, a posição de cada MI, tá? Se eu derivar isso no tempo, nós vamos ter que a velocidade do centro de massa vai ser 1 sobre a massa total, somatório de MI, VI. E se eu derivar de novo no tempo, eu vou ter que a aceleração do centro de massa vai ser 1 sobre a massa total, o somatório de I de 1 até N de MI a I. E quem era esse termo aqui? Era o termo que a gente tinha acabado de ver aqui. Né? Então, observe que a gente pode substituir e a gente vai ter que a somatório de todas as forças externas no sistema de partículas vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa do teu sistema. Observem que o meu centro de massa pode até não ter nenhuma partícula ali, mas o que a gente está falando que é a aceleração daquele ponto específico, né, tá naquela direção, porque você vai ter partículas indo cada uma para uma direção. Mas isso, quando as partículas estão indo, está mudando o centro de massa. E aí a gente tem com qual aceleração a posição do teu centro de massa está mudando. Com essa que a gente acabou de deduzir, tá bom? Então, onde que o M é a massa total do sistema, a G é a aceleração do centro de massa e o FR é a força resultante externa. Tá certo? Então, basicamente, né, é uma grande revisão, mas eu acredito que sempre tem alguma coisinha que vocês têm que relembrar, algumas pinceladinhas que vocês já não lembravam, algumas coisas que trazem um pouquinho de informação nova, tá? Então, pessoal, o nosso próximo vídeo aula, nós vamos pegar essas equações das forças, né? E nós vamos aplicar para um sistema de coordenada retangular, x, y, z. E aí nós vamos rapidamente aplicar e já vamos fazer alguns problemas, tá? E aí depois o próximo vídeo vai ser para um sistema de coordenadas tangente e normal, depois outro vídeo em relação a coordenadas cilíndricas e depois a gente vai ver como que a gente coloca um satélite em órbita, tá certo? E aí terminamos a nossa terceira semana de aula, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!